Você já sentiu aquele vazio no peito, como se todo o seu esforço não tivesse um propósito real? Tipo, você ora, trabalha, tá até brilhando no que faz, tem sucesso, mas no fundo sente que não é isso que Deus quer pra você, que tudo é uma grande perda de tempo. E o pior ainda, quando tenta relaxar, curtir um churrasco com os amigos, ver uma série ou jogar um videogame, vem aquela voz dentro que grita: você tá perdendo tempo. Se isso tá mexendo com você, fica comigo, porque Deus está falando com você agora. E eu vou mostrar por que você sente isso e como encontrar paz para viver com equilíbrio, aproveitando a vida sem culpa e alinhar seus dias com os planos de Deus. Então não pula, porque o que vem agora pode mudar tudo. Meu irmão, é como se você estivesse construindo uma casa com muito cuidado, colocando cada tijolo no lugar, mas no final, sente que ela não é sua. Já passou por isso? Você está tentando ser um bom cristão, talvez até receber elogios pelo que faz, no trabalho, na igreja, na família, mas lá no fundo existe um vazio, como se estivesse no caminho errado, mesmo com tudo dando certo. E quando você tenta descansar, curtir um momento leve, parece que está traindo a Deus. Sabe por quê? Porque a gente não entende direito o que é propósito, chamado e dons da nossa vida. E sem essa clareza vivemos nos cobrando, achando que estamos sempre atrasados ou desperdiçando o tempo. O inimigo adora usar essa confusão para te travar, mas hoje, meu irmão em Cristo, Deus vai te libertar desse peso. Você já parou para pensar que pode estar tentando agradar a Deus do jeito errado? Eu prometo que nos próximos minutos você vai entender de forma simples por que sente que está perdendo tempo mesmo fazendo tudo certo. E como viver em paz, sabendo quando trabalhar, quando servir e quando curtir a vida sem aquele peso no coração. No final, eu vou te dar uma dica prática tão poderosa que vai te ajudar a alinhar seus dias com o que Deus sonhou para você. Então, bora comigo, porque Deus está te chamando para ser liberto agora. Vamos direto ao ponto, porque essa confusão está te segurando. Sabe por que você sente que está desperdiçando tempo mesmo quando tem sucesso e faz coisas boas? Porque misturamos propósitos, chamados e dons, achando que são a mesma coisa, e isso bagunça tudo. E se tudo que você acreditasse sobre chamado estivesse pela metade? Pensa na sua vida como uma casa que Deus está construindo. O propósito é a base, os chamados são as paredes e os dons são o telhado. Cada parte tem a sua função, e entender isso traz clareza e paz. E eu vou explicar cada um bem claro, separado direitinho, para não ficar dúvidas. Primeiro, o propósito, que é como a base da sua casa, o fundamento que segura tudo. O propósito é o porquê Deus te criou, a razão maior da sua existência. Existem dois tipos de propósito. O primeiro propósito é o propósito principal, que é para todo mundo. Em João 4:23, Jesus diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Seu propósito principal é adorar a Deus, não só cantar no culto, mas viver com gratidão, tratando os outros com amor e sendo honesto no dia a dia. Além disso, em Gênesis 1:28, Deus dá a missão para o homem cuidar do que ele criou, sua família, sua vida. Nós somos cooperadores de Cristo, responsáveis por cuidar da criação. Em Mateus 28:19, ele nos manda compartilhar seu amor, falar de Jesus para os outros. Então, o propósito principal é adorar a Deus, cuidar da criação e compartilhar o amor dele. Todos os cristãos têm essa base. O segundo é o propósito secundário, aquele que é só seu. Esse propósito está ligado à sua profissão ou àquilo que você escolheu fazer para glorificar a Deus. É a forma como você usa seus talentos, sua carreira, os seus sonhos para impactar o mundo e fazer a diferença na sociedade. Você pode até não ser famoso, mas ainda assim viver seu propósito de forma plena aos olhos de Deus. Agora, o contrário também pode acontecer. Você pode ter sucesso em algo e mesmo assim sentir que não está vivendo o propósito que Deus te criou para cumprir. Por quê? Porque o propósito secundário é algo que você escolhe seguir ou não. Normalmente, Deus planta esse desejo no seu coração desde cedo, mas cabe você decidir se quer dizer sim para esse propósito. Por exemplo, talvez você sonhe em ser médico e por meio dessa profissão possa exercer seu compromisso em ajudar as pessoas, curando vidas, influenciando positivamente a sociedade e glorificando a Deus com isso. Ou quem sabe você é um cozinheiro e pode usar isso para fazer comida que junta pessoas e traz alegria, glorificando a Deus por isso.
Talvez você seja estudante e possa estudar com dedicação para ser luz na escola. O erro é achar que propósito é só fazer coisas santas, como pregar ou orar. Aí, quando você está trabalhando, estudando ou até rindo com os amigos, sente que está fora do propósito. Meu amigo, Deus quer que cada momento da sua vida brilhe para Ele, até os mais simples. Você sabia que pode viver o plano de Deus mesmo sendo estudante, gamer ou cozinheiro? Já parou para pensar? Será que você está se cobrando por coisas que Deus nem está pedindo? Guarda essa pergunta porque ela vai fazer sentido mais para frente. Agora vamos falar sobre o chamado, que é como as paredes da sua casa, dando forma e direção ao propósito. Todos nós somos chamados para algo. Muitas vezes ouvimos frases como: você tem um chamado para isso, Deus te chamou para ser um pastor, um evangelista, um profeta. E aí surge a pergunta: como saber qual é o meu chamado? Existem 2 tipos de chamado que Deus nos dá. O chamado principal, que é para todas as pessoas, e o chamado secundário, que é específico e individual. O chamado principal é para você se conectar com Deus, refletir a imagem dele e viver em santidade. Todo mundo tem esse chamado, independente da profissão, da igreja ou da fase da vida. O chamado secundário, ele é único para você. É um papel ou missão específica que Deus te dá, geralmente ligado aos dons ministeriais, como profeta, pastor, evangelista, mestre, apóstolo, entre outros, assim como a Bíblia nos diz em Efésios 4:11. Esse chamado ministerial dentro da igreja não é para todo mundo. Cada pessoa precisa buscar em Deus, reconhecer se tem esse tipo de chamado e se deseja vivê-lo. E se não tiver, está tudo bem. Às vezes você está se cobrando por um chamado que nem é seu. Já parou para pensar nisso? O problema é quando a gente acha que precisa viver só para o chamado secundário. Aí você está tendo sucesso na carreira, mas sente que não está dentro do plano de Deus. Ou você tem um tempo para descansar com os amigos e já acha que está falhando. Meu irmão, Deus não quer que você seja uma máquina. Ele te chamou para viver com equilíbrio, propósito e paz. E aqui vai uma pergunta. Você já sentiu que está falhando no seu chamado só porque acha que não está fazendo bastante? Guarda isso porque vamos clarear isso melhor já já. Por fim, os dons, que são como o telhado da sua casa, completando a estrutura para cumprir o plano de Deus. Em 1 Coríntios 12:7 a Bíblia diz: a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo para o bem comum. Os dons espirituais são poderes especiais que Deus dá aos cristãos para fortalecer a igreja e glorificar a Ele. Eles são diferentes dos talentos naturais, como cantar bem ou ser organizado, com coisas que você já usa no seu dia a dia para glorificar a Deus no trabalho ou nos estudos. Os dons espirituais são sobrenaturais. Eles são dados pelo Espírito Santo para edificar o corpo de Cristo. Quais são eles? A Bíblia lista exemplos em 1 Coríntios 12 e Romanos 12, como por exemplo, o dom de profecia, que é para revelar a vontade de Deus, o dom de ensino, para explicar a palavra, o dom de cura, para restaurar vidas, o dom de misericórdia, para cuidar com amor, o dom de liderança, para guiar com sabedoria, o de evangelismo também, para levar o evangelho. E em 1 Coríntios 14:1 Deus diz: desejem ardentemente os dons espirituais. Cada cristão recebe pelo menos um conforme Deus quer. Mas atenção, esses dons não são para te fazer brilhar ou parecer super espiritual. Eles servem para ajudar a igreja. Como diz em Efésios 4:12, para a edificação do corpo de Cristo. O erro é achar que você precisa usar eles o tempo todo para provar que você está no caminho certo. Tipo, se você tem o dom de profecia, mas está descansando ou trabalhando, não está desperdiçando o seu tempo. Seus dons são ferramentas de Deus para usar quando Ele mandar. Você não precisa estar ligado 24 horas. Deus quer que você viva com equilíbrio, servindo, mas também descansando. Será que você não está se cobrando demais para usar os seus dons em vez de confiar no tempo de Deus? Tá vendo como o propósito, chamado e dons formam a casa da sua vida? O propósito é a base, é viver para glorificar a Deus, adorar, cuidar e compartilhar, com um toque único seu. Seu chamado são as paredes, ser próximo de Deus, refletir Ele, viver em santidade e talvez ter um papel especial. Os dons são o telhado, são ferramentas para fazer isso acontecer, como encorajar ou ensinar. Quando você mistura essas partes, fica perdido. Tipo, você está tendo sucesso, mas acha que não é o plano de Deus porque não é espiritual o suficiente. Ou então você está descansando e sente culpa porque não está servindo. Mas Deus te criou para ter equilíbrio. Em Marcos 6,31, Jesus chamou os discípulos para descansar. Descansar não é perda de tempo, é parte do plano.
O inimigo, porém, adora te confundir, fazer você se sentir culpado ou atrasado. Não caia nessa. Mas enfim, por que você sente que está perdendo tempo? Porque sem entender que propósito é a base, chamados são as paredes e dons são o telhado, você tenta fazer tudo ao mesmo tempo ou se compara com os outros. Em Eclesiastes 13:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado. Deus tem estações para a sua vida, hora de trabalhar, de servir, de descansar, de esperar. Quando você não entende isso, até o sucesso parece vazio e o descanso parece fracasso. Pensa em Moisés, 40 anos no deserto não foram desperdiçados, era Deus preparando ele. Se você está se sentindo preso, é porque não está confiando no tempo de Deus, e o inimigo joga culpa para roubar sua paz. Mas em João 10:10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus quer você livre, vivendo com alegria. E se isso está falando com você, compartilhe esse vídeo com um amigo que está se sentindo perdido, porque Deus quer levantar ele também. Bora praticar tudo isso com uma dica simples que vai transformar seu dia? De manhã, pega um caderno e organiza sua rotina com Deus. Separe um momento para você incluir algo relacionado ao seu propósito, chamado e os dons. Como por exemplo, pela manhã você desenvolve o seu chamado, começa o dia se conectando com Deus, faça seu devocional, ore, lê a Bíblia. Isso vai refletir a imagem dele em você e te santificar para começar o dia do jeito certo. Pela tarde, viva o seu propósito, adore a Deus com as suas atitudes, dê o melhor no seu trabalho, nos estudos, nas pequenas coisas. Isso também é adorar. Durante o dia, use os seus dons, use os dons que Deus te deu para cumprir o seu chamado e o propósito. Seja ajudando alguém, encorajando com a palavra, servindo com amor, o que for, mas use. À noite, descanse no Senhor, tire um tempo para relaxar com gratidão, assista um filme cristão, passe um tempo com a família e antes de dormir, reflita. Hoje eu glorifiquei a Deus? Eu servi alguém com meus dons? Eu ouvi a voz de Deus? Faz isso por uma semana e depois me conta. Eu aposto que a sua culpa vai embora e a paz vai entrar no lugar. Para terminar, você não está atrasado, você não está desperdiçando tempo, você só precisa alinhar as peças certas no lugar certo. Propósito é viver para Deus, chamado é ser quem Ele quer que você seja. Dons são as ferramentas para cumprir isso. Quando você entende isso, tudo muda. Comente aqui embaixo o que mais tem te pressionado nesses dias, o que mais tem te feito sentir que está perdendo tempo. Seu comentário pode ser a resposta para outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E se esse vídeo falou com você, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se prepara, porque o próximo vídeo que está chegando aí, ele vai te revelar algo poderoso. Que Deus te abençoe e até a próxima.